estávamos contando aqui dessas mudanças ministeriais e trouxemos um personagem na entrevista muito importante para falar sobre esse assunto, que foi o Elmar Nascimento. Ele já deu a letra do que pode vir por aí, né? A gente está falando de que corre nos bastidores de Brasília que a primeira mudança ministerial vai ser com a pasta do turismo. A pasta do turismo hoje é ocupada pela Daniela do Vaguinho. Ela ainda está no União Brasil, mas junto com outros deputados do Rio de Janeiro, União Brasil do Rio de Janeiro, pedem na Justiça Eleitoral desfiliação eles consultam, né, o Tribunal Superior Eleitoral para deixarem o partido sem o risco de perderem o mandato, né? Então, o Elmar Nascimento contou agora há pouco para a gente o seguinte, olha, é por óbvio que se ela deixar o partido, o ministério não é mais do partido. Aliás, desde o dia 1, quando a Daniela Carneiro, estou contextualizando para vocês entenderem, o União Brasil tem 3 ministérios. Desde o dia 1, esse Ministério do Turismo, ele não é considerado pelo União Brasil como cota do partido. É considerado cota pessoal do presidente da República, porque durante a campanha, eu estava lá em Belford Roxo, quando o prefeito Vaguinho trouxe muita gente para um campo de futebol, foi um gesto assim muito importante para o Lula, para de fato mostrar temos a tal frente ampla com a chegada do União Brasil. Foi lá a Daniela Carneiro, discursou Belford Roxo ali, a cidade, né, lotada de gente para receber o presidente da República. Foi um apoio de peso, né? Até então, assim, poucos dias antes disso acontecer, estavam cogitando que o apoio iria ser dado ao então presidente Jair Bolsonaro. Portanto, foi um gesto do presidente da República para o prefeito, o Vaguinho, que hoje está no Republicanos por conta dessa divergência com a União Brasil no Rio de Janeiro, da qual falávamos com o Elmar Nascimento. O que acontece? O Vaguinho, o prefeito Vaguinho, está em Brasília para discutir esse assunto pessoalmente com o governo. Esteve com o ministro Alexandre de Moraes para tentar reverter essa situação. O Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, conversou longamente com Padilha e expôs alguns argumentos. Disse, por exemplo, que ele é um elo importante e, de fato, com os evangélicos, que é um grupo que não dialoga ainda com Lula, nem com a esquerda brasileira, que andou afastado e não houve repactuação durante a campanha. Então, assim, o prefeito, que é marido da Daniela Carneiro, a Daniela foi a mais votada do Rio também, tá, gente? Tem uma representatividade muito forte. Teve lá para tentar impedir que a vaga dela fosse tomada pelo União Brasil, que já tem um nome circulando para colocar no lugar, que é o do Celso Sabino. Eu vou dar crédito a quem merece, porque teve uma matéria adiantando isso no Globo hoje, do Sérgio Roxo e da Jennifer Goulart, meus 2 colegas, trazendo detalhes sobre o que foi conversado. E na saída eles conversaram com o próprio Vaguinho. E o Vaguinho fala sobre isso, né? Ele fala, em outras palavras, de que assim, ele foi um cara muito fiel ao governo. Quando o governo ainda não era governo, quando era campanha. Ele fez um gesto muito importante, ele tem ciência disso. E ele deu ali a letra de que esse tipo de postura que está sendo apresentada com a mulher dele, a deputada Daniela Carneiro, não vai ser tolerada. Como que ele vai fazer para reverter isso? Se ele vai conseguir, a gente ainda não sabe. Mas no Palácio do Planalto, o que eu ouvi hoje é que a troca do Ministério do Turismo já está praticamente encaminhada. O União Brasil está pedindo essa vaga e será atendido muito provavelmente, e em breve. Deixa eu trazer o Leandro Rezende e a Renata Agostini sobre esse assunto. Renata, você sumiu, mas foi porque estava falando com fontes e vai trazer bastidores em instantes. O Leandro estava me contando aqui no Zap Zap que tem informação sobre essa peregrinação do Vaguinho também lá por Brasília. Eu acho incrível isso, porque arruma uma confusão tão grande, Leandro, e você que é do Rio pode me situar melhor sobre esse personagem, porque quando fala de Vaguinho, eu só me lembro na campanha, quando eu entrei naquele estádio de futebol e parecia
uma final, assim, disputadíssima, sabe? Entre dois times rivais, porque tinha muita gente. E o Vaguinho conseguiu esse feito para o Lula. E ali também uma região onde tem muitos evangélicos, então foi uma sinalização para o segundo turno importantíssima, né? Tanto que a gente dava como certa a entrada ali algum gesto para a União Brasil do Rio de Janeiro. Agora, a primeira reforma ministerial pode justamente começar por esse cara, indiretamente pela mulher dele, que foi quem deu o último apoio decisivo da campanha do presidente Lula. Essa história ela tem múltiplos capítulos, né? E está rolando um agora. O Vaguinho segue em Brasília. O Vaguinho hoje, para a gente ter uma ideia desse personagem, ele não está mais no União Brasil. Ele está no Republicanos hoje do Rio de Janeiro. Ele preside o Republicanos do Rio e está em Brasília para tentar salvar esse período ali da Daniela Carneiro, o mandato da Daniela Carneiro como ministra do Turismo. Está sendo uma missão bastante complicada. Ele cobra essa fatura da gratidão ao governo Lula, no seguinte sentido, né? O Vaguinho é da Baixada Fluminense, da cidade de Belford Roxo, e saiu como o grande vencedor do Rio de Janeiro nas eleições. Por quê? Mesmo sem ser candidato, ele conseguiu fazer com que a esposa dele fosse a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro e um super aliado dele foi o deputado estadual mais votado do Rio. Então, ele saiu ali com 2 vitórias muito consistentes. Foi fundamental para a vitória do Cláudio Castro, logo no primeiro turno das eleições, e no segundo turno, e aí esse é um capítulo emblemático, né? Porque ele conversa com o Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, né? No mesmo dia em que vai para Brasília e fecha apoio ao presidente Lula, então candidato. Ele foi muito disputado por Lula e Bolsonaro por essa força política naquele que é, enfim, o terceiro maior colégio eleitoral do país, o estado do Rio de Janeiro. O Vaguinho consegue reduzir a diferença que o Bolsonaro colocou em cima do Lula na Baixada Fluminense no segundo turno, com esse apoio, e passa a cobrar essa gratidão do PT e do governo, no sentido de ter sido praticamente o único político da região da Baixada Fluminense, que tem mais de 10 municípios, a apoiar o Lula, ter sido praticamente uma ilha e, junto com Eduardo Paes, na capital, a fortalecer a candidatura do Lula. Consegue aí esse ministério para Daniela Carneiro, deputada federal mais votada do Rio, e sua esposa, mas Daniela Carneiro é tida como carta fora do baralho, né? Essa entrevista que o Elmar Nascimento acabou de nos conceder, ela é mais eloquente impossível, né? O Elmar Nascimento não trata ela como uma ministra cota do União Brasil. Por quê? Daniela Carneiro tenta sair do partido e se juntar ao Republicanos, onde está o Vaguinho, seu marido. História super confusa de uma ministra que foi escolhida para o turismo, mesmo sem ter nenhuma ligação com o tema, como uma forma do Lula retribuir o apoio que a família Vaguinho deu à sua candidatura em 2022. E nesse cenário aí de iminente reforma ministerial, o elo mais fraco, está com um pé já fora do governo. Foi emblemática, Leandro, a gente falando de Vaguinho, você provavelmente já conhecia muito bem o político. Para a gente, na época que estava cobrindo a campanha, não era um rosto muito conhecido. E aí eu me lembro quando ele entrou para fazer uma reunião aqui em São Paulo com o presidente Lula, quando ele ainda estava em dúvida sobre a quem deliberar seu apoio. E quando ele saiu, ele falou que ainda estava avaliando se ia apoiar Bolsonaro ou Lula. Acabou apoiando Lula e foi emblemática a cena, gente, porque o PT estava fazendo desde o dia 1 vários gestos para a União Brasil e falava da frente ampla e todo mundo perguntava do União Brasil, dizia que não ia se comprometer. Então, quando o Vaguinho sobe lá no carrinho de som, eu me lembro, nessa passeata por Belford Roxo, até chegar nesse estádio de futebol, levanta a mão do Lula, Lula ovacionado, aquilo dali para a gente que estava acompanhando, foi o grande finale, né, da campanha. E aí, Renata, antes de te mandar aqui para análise, te jogar bola, deixa eu só trazer mais uma aspa do Vaguinho, que aos meus colegas Sérgio Roxo e Jennifer Goulart, do Globo, disse o seguinte na saída da reunião desta terça com Padilha. Olha a frase: quem tem gratidão não atinge seus aliados. Renata.
Externando a sua insatisfação, bem claro, né, com esse movimento que eventualmente vai te sacar a sua esposa do Ministério do Turismo. Seria de se estranhar se ele aceitasse candidamente, com poucos meses, né, de governo, essa troca, que, a se confirmar, ela vai tentar resolver um problema que o governo tem que encarar daqui para frente, ou seja, dar um ministério para esse aliado era uma forma de retribuir pelo apoio na campanha, ou seja, um problema pretérito. Agora, o governo precisa encarar problemas que ele tem à frente. E qual é ele? Conseguir aprovar projetos do seu interesse no Congresso. Então, é isso que esse debate sobre eventualmente sacar a ministra do Turismo do cargo é que isso atende. O fato de ela não ser considerada uma vaga do União Brasil, isso já era meio que dado desde o início do governo, né? O próprio Palácio do Planalto, quando tratava sobre o número de ministérios que estavam com a União Brasil, interlocutores do presidente faziam questão de pontuar isso, que ele não considerava algo negociado com o partido, mas algo de sua cota pessoal, e sempre foi tratado assim. A questão ali, com a União Brasil, não é acertar com o partido, é contemplar, de certa forma, o interesse que Elmar Nascimento é o porta-voz. São um nome que tem aval da bancada na Câmara dos Deputados. Só acho importante, sempre quando a gente fala disso, rememorar o seguinte: eventualmente aceitar esse nome que tenha essa bênção da bancada do União Brasil na Câmara vai resolver os problemas com a União Brasil? Não me parece. É melhor do que não se negociar com o líder do União Brasil e com o partido? Com certeza. Mas não me parece que é algo que, a partir disso, os problemas do governo Lula estarão resolvidos, vamos lembrar. Nem que a União esteja unificado, né, Rê, com o governo nos votos, porque o Elmar, na entrevista, deu a entender isso. Vai votar... Exato, é uma negociação que também precisa ficar claro o que o outro lado que vai ser contemplado está disposto a dar. E hoje em dia não está muito claro isso, me parece que nem para o próprio governo. E ainda que, se o governo conseguisse amarrar, vamos supor nesse cenário, com isso ele virasse completamente o União Brasil, que é um partido complicado à beça. Ainda assim ele não teria seus problemas resolvidos. Não é algo, montar uma base no Congresso, não é algo que se resolve com uma tacada, com um interlocutor ou com uma negociação. É um jogo bastante intricado que exige tempo, paciência e uma articulação política atenta a todos esses movimentos.